O cheiro de éter ainda me faz vomitar. Não é o éter em si que me incomoda, mas a lembrança do que aconteceu naquela tarde de domingo no Hospital São Lucas. Eram 3h15 da tarde quando tudo começou. Eu sei porque olhei para o relógio digital verde que ficava na cabeceira da cama do vovô. 3h15. O mesmo horário que ele sempre chegava na nossa casa aos domingos, pontualmente, com aquele sorriso banguela e um saco de balas de mel no bolso. Minha família sempre foi muito unida. Dessas famílias que se reúnem todo domingo na casa da vovó Neuza para comer macarronada e jogar truco até tarde. O vovô Antônio era o centro de tudo. Aquele homem de 82 anos que ainda subia em árvore para pegar manga e que fazia piada até nos momentos mais sérios. Ele tinha uma risada que ecoava pela casa inteira, uma risada que fazia qualquer problema parecer pequeno. Foi por isso que quando ele teve o derrame, no meio de uma partida de dominó, o mundo meio que parou para todos nós. Aconteceu numa terça-feira de março. Eu lembro porque era aniversário da minha prima Carolina. Ele estava lá, contando uma das suas histórias malucas, sobre como escapou de um touro bravo quando era jovem, quando de repente parou no meio da frase. A boca ficou torta, os olhos viraram, e ele desabou ali mesmo na mesa de dominó. O Hospital São Lucas fica na Avenida Brasil, número 1847, um prédio antigo de 6 andares que parece mais uma prisão do que um hospital. As paredes são daquela cor verde água desbotada que hospitais públicos adoram usar, e o cheiro é uma mistura de desinfetante com algo que eu nunca consegui identificar direito. Algo que lembra mofo, talvez. Ou talvez seja só o cheiro da desesperança mesmo. O vovô ficou internado no quarto 12 do 3º andar. Um quarto pequeno com 2 camas, mas como era particular da família, conseguimos que ele ficasse sozinho. A cama dele ficava bem embaixo da janela, de onde dava para ver o pátio do hospital e uma parte da cidade. Ele gostava de ficar olhando pela janela, principalmente quando chegava o final da tarde e o sol começava a se pôr. Dizia que dali ele conseguia ver a casa da vovó Neuza, mesmo sendo impossível por causa da distância. Durante 3 semanas, nossa família fez um revezamento. Sempre tinha alguém com ele. Minha mãe ficava de manhã, meu tio João à tarde, e eu pegava à noite junto com a vovó. Era pesado ver ele ali, conectado naqueles aparelhos, mas ele ainda sorria quando a gente chegava. Ainda contava piadas, mesmo com a fala um pouco arrastada. Ainda pedia bala de mel, mesmo não podendo comer. A médica, a doutora Patrícia, sempre foi honesta com a gente. Ela dizia que o quadro era delicado, que cada dia era uma vitória, mas que precisávamos estar preparados. Minha mãe chorava toda vez que saía de lá, mas na frente dele sempre mantinha o sorriso. Vovô não era bobo, sabia exatamente o que estava acontecendo, mas ele também mantinha a farsa. Era mais fácil assim para todo mundo. O que mais me marcava eram as tardes de domingo. Mesmo internado, ele insistia que era domingo de família. Pediu para a enfermeira, Dona Carmen, uma senhora de uns 50 anos que trabalhava ali há décadas, para liberar mais visitas no domingo. Ela tinha um carinho especial por ele. Sempre dizia que nunca tinha visto um paciente tão positivo. Então, aos domingos, o quarto 12 virava uma extensão da casa da vovó. Chegava a ter uns 15 pessoas ali dentro, contando histórias, rindo, comendo escondido. Era domingo, 15 de abril, quando tudo mudou. Eu lembro da data porque era Páscoa, e a vovó Neuza havia trazido ovos de chocolate caseiros para distribuir. O vovô estava particularmente animado naquele dia. Contou 3 histórias diferentes sobre quando era criança. Riu até chorar com uma piada do meu primo Marcelo, e ainda pediu para tocar violão. Meu tio trouxe o violãozinho dele, e vovô conseguiu tocar Travessia do Milton Nascimento inteirinha, mesmo com a mão esquerda meio trêmula. Às 5 da tarde, quando as visitas estavam acabando, ele me chamou perto da cama. Segurou minha mão com mais força do que eu esperava e disse uma coisa que nunca esqueci. Meu neto, promete para mim uma coisa. Quando eu for embora, vocês continuem se reunindo todo domingo na casa da vovó. Não deixem a família se espalhar. Família unida é a coisa mais importante do mundo. Eu prometi, claro, mas achei estranho ele falar assim, meio como se fosse uma despedida. Naquela mesma noite, às 2h27 da madrugada, ele teve uma parada cardíaca. Eu estava dormindo no sofazinho que ficava ali no quarto, quando os alarmes começaram a disparar. Enfermeiros correram, médicos apareceram, teve aquela confusão toda de ressuscitação que a gente vê nos filmes. Mas não deu. Às 2h51 da madrugada de segunda-feira, 16 de abril, o vovô Antônio morreu. O velório foi na Capela São José, 2 quadras do hospital. Foi um dos velórios mais cheios que já vi na vida.
Gente de toda a cidade apareceu para se despedir. Vovô era conhecido por todo mundo. Tinha amigos em todos os bairros. A vovó Neuza segurou firme durante todo o processo. Chorou, óbvio, mas se manteve de pé. Dizia que ele não ia querer ver a gente destruído, que precisávamos honrar a memória dele sendo felizes. O enterro foi terça-feira de manhã, no cemitério municipal. Choveu um pouco, daquelas chuvas finas que mais parece que o céu está chorando junto com a gente. Quando desceram o caixão, foi a primeira vez que realmente me bateu que ele tinha ido embora. Que não ia mais ter domingo na casa da vovó com ele contando histórias. Que não ia mais ter aquela risada ecoando pela casa. Mas a vida continuou, como sempre continua. A vovó Neuza insistiu para manter a tradição dos domingos. Disse que era isso que ele queria, que era isso que ele havia pedido. Então, todo domingo a gente se reunia, mas não era igual. Faltava alguma coisa. Ou melhor, faltava alguém. A cadeira de balanço dele ficava vazia no canto da sala. Ninguém nunca se sentou nela depois que ele morreu. Foi no terceiro domingo depois do enterro que começou. Eu estava chegando na casa da vovó, eram umas 3h10 da tarde, quando vi a cadeira de balanço balançando sozinha, bem devagar, como se alguém tivesse acabado de levantar dela. Pensei que fosse vento, mas não tinha vento nenhum naquele dia. Perguntei pra vovó se ela tinha mexido na cadeira. Ela disse que não. Estranho, mas relevei. No domingo seguinte, mesma coisa. 3 da tarde em ponto, cadeira balançando. Dessa vez, prestei mais atenção. Não era um balanço de vento. Era um balanço ritmado, como se alguém estivesse sentado balançando devagar. Comentei com meu primo Marcelo, que riu e disse que era coisa da minha cabeça. Disse que eu estava vendo coisas porque estava com saudade. No terceiro domingo, além da cadeira, comecei a sentir um cheiro de bala de mel. Bem sutil, mas estava lá. Minha prima Carolina também sentiu. Ela veio até mim e perguntou se eu tinha trazido bala de mel. Eu não tinha trazido nada. Fomos até a cozinha perguntar para a vovó se ela tinha comprado bala de mel. Ela parou o que estava fazendo, olhou pra gente com uma cara estranha e disse: "Vocês também estão sentindo?" Foi aí que descobrimos que não éramos só nós. A vovó estava sentindo o cheiro de bala de mel há 2 semanas. Minha mãe também. Meu tio João disse que na semana passada tinha ouvido uma risada baixinha vindo da sala, mas quando foi ver não tinha ninguém lá. Começamos a conversar entre nós e descobrimos que todo mundo estava percebendo coisas estranhas, mas ninguém queria falar porque achava que iam pensar que era loucura. O quarto domingo foi quando tudo ficou impossível de ignorar. Eu estava na cozinha ajudando a vovó a esquentar a macarronada quando ouvimos o som de alguém tocando violão na sala. Não era uma música específica, era como se alguém estivesse dedilhando as cordas devagar, meio distraído. Fomos correndo para a sala e quando chegamos lá, o violão do meu tio estava no chão, na frente da cadeira de balanço que balançava mais forte do que as outras vezes. Meu tio João pegou o violão e viu que as cordas estavam quentinhas, como se alguém tivesse acabado de tocar. Não tinha como ser coincidência. Não tinha como ser vento. Não tinha como ser imaginação de todo mundo ao mesmo tempo. Sentamos todos na sala e ficamos em silêncio por uns minutos, só olhando para a cadeira que continuava balançando. Foi a vovó Neuza que quebrou o silêncio. Ela se levantou, foi até a cadeira e disse bem devagar: "Antônio, se é você, dá um sinal pra gente." A cadeira parou na hora. Parou completamente. Ficamos todos arrepiados, mas ao mesmo tempo tinha algo de reconfortante ali, como se ele estivesse nos ouvindo. Então ela continuou: "Se você está aqui, é porque quer alguma coisa." "O que você quer, meu amor?" O cheiro de bala de mel ficou mais forte. Muito mais forte. Era como se tivesse alguém chupando bala bem do nosso lado. E então, ouvimos. Baixinho, quase um sussurro, mas ouvimos. A voz dele. "Só queria ver vocês juntos. Mais uma vez." Nenhum de nós se mexeu por uns 5 minutos. Não sabíamos se tínhamos ouvido direito, se era real, se estávamos todos ficando loucos juntos. Mas deep down, no fundo do coração, a gente sabia que era ele. Não sei como explicar, mas tinha algo familiar naquela presença. Algo que não dava medo, que dava saudade. A vovó se aproximou mais da cadeira e disse: "Nós estamos aqui, Antônio. Todo domingo, como você pediu. A família está unida." A cadeira voltou a balançar bem devagar, como se ele estivesse satisfeito com a resposta. Ficamos ali por mais 1 hora, conversando normalmente, contando casos, rindo. Era surreal, mas ao mesmo tempo era o domingo mais gostoso que tivemos desde que ele morreu.
Quando estava na hora de todo mundo ir embora, por volta das 7 da noite, o cheiro de bala de mel começou a ficar mais fraco. A cadeira parou de balançar aos poucos, e então ouvimos de novo, um pouco mais claro dessa vez. Obrigado. Continuem. Se cuidando. Eu amo. Vocês. Depois disso, silêncio total. A presença tinha ido embora. Isso aconteceu mais 3 domingos seguidos. Sempre a mesma coisa. 3 da tarde ele chegava, cadeira começava a balançar, cheiro de bala de mel tomava conta da sala. A gente conversava com ele, contava as novidades da semana, ríamos juntos. Era como se ele não tivesse morrido, como se ele só estivesse invisível ali com a gente. Às 7 da noite ele se despedia e a presença sumia até o domingo seguinte. No 7º domingo, foi diferente. Ele não chegou às 3 da tarde. Esperamos até 4, 5, 6 da noite. Nada. Nenhum sinal. Nenhum cheiro. A cadeira ficou parada o tempo todo. Ficamos preocupados, como se fosse possível ficar preocupado com alguém que já tinha morrido. Será que alguma coisa tinha acontecido com ele? Será que ele tinha ido embora para sempre? Foi minha prima Carolina que teve a ideia de ir até o cemitério. Disse que queria ver se estava tudo bem com o túmulo, se precisava de alguma coisa. Fomos todos juntos, umas 10 pessoas, domingo à noite no cemitério. O funcionário achou estranho, mas conhecia nossa família e deixou a gente entrar. Quando chegamos no túmulo do vovô, tinha uma coisa que nunca tinha visto antes. Tinha balas de mel. Umas 15 balas de mel espalhadas em cima da lápide. Balas novas, como se tivessem acabado de ser colocadas ali. Perguntamos pro funcionário se alguém tinha visitado o túmulo durante a semana. Ele disse que não, que domingo era dia de folga e na semana não tinha tido nenhuma visita registrada. Mas não eram só as balas, tinha outras coisas também. Tinha uma foto nossa, da última reunião de família que fizemos antes dele ficar doente. Uma foto que estava na casa da vovó, no porta-retrato da sala. Como ela tinha parado ali no túmulo. E tinha um bilhete escrito com a letra trêmula dele que dizia: "Obrigado por manterem a família unida. Agora eu posso descansar em paz. Não fiquem tristes. Eu só fui um pouco adiante esperar vocês. Continuem se amando. Vovô." Ninguém falou nada por uns 10 minutos. A gente só ficou ali, olhando para aquelas balas, para a foto, para o bilhete. Até que a vovó Neuza pegou uma das balas, abriu e colocou na boca. Era exatamente do jeito que ele gostava. Bala de mel com recheio de amendoim. Ela sorriu pela primeira vez em semanas e disse: "Ele veio se despedir direito. Agora ele pode ir em paz." Depois desse dia, nunca mais sentimos a presença dele na casa da vovó. A cadeira de balanço nunca mais balançou sozinha. O cheiro de bala de mel nunca mais apareceu sem explicação. Mas uma coisa mudou. A gente começou a se reunir com mais frequência. Não só domingo, mas também em outros dias. Como se a gente tivesse entendido a mensagem dele sobre a importância da família. Hoje, 5 anos depois, ainda nos reunimos todo domingo na casa da vovó Neuza. A cadeira de balanço ainda fica no mesmo lugar, mas agora a gente não tem mais medo de sentar nela. Às vezes, quando está ventando, ela balança naturalmente e a gente sorri, lembrando daqueles domingos especiais. A gente aprendeu que amor de verdade não morre junto com o corpo, que alguns laços são fortes demais para serem quebrados pela morte. Eu ainda tenho aquele bilhete que encontramos no túmulo. Guardo ele na carteira, junto com a última foto que tiramos com ele no hospital. Às vezes, quando estou passando por alguma dificuldade, leio o bilhete e lembro das palavras dele sobre família. Lembro que não importa o que aconteça, sempre vai ter alguém olhando por mim, mesmo que seja de um lugar que eu não posso ver. E vocês, já tiveram alguma experiência assim? Já sentiram a presença de alguém que já morreu, mas que voltou só para se despedir direito? Ou para ter certeza de que vocês estavam bem? Conta aqui nos comentários, porque depois dessa experiência com meu vovô, eu aprendi que a morte não é um fim, é só uma mudança de endereço. Se vocês gostaram dessa história, deixa o like aí para me ajudar. Se inscreve no canal e ativa o sininho, porque toda semana eu trago histórias novas que vão mexer com vocês. E não esqueçam, valorizem a família de vocês enquanto ela está aqui, porque quando eles se vão, a única coisa que fica são as lembranças e, se vocês tiverem sorte como eu tive, talvez uma última visita para dizer que tudo vai ficar bem.